Meu nome é Carolina e o que vou contar vai mudar para sempre o modo como você enxerga a própria família. Há apenas 4 dias, meu filho Pedro e minha nora Laura me empurraram, junto com meu marido Antônio, de um penhasco de 30 metros de altura. Com ossos quebrados e coberta de sangue, ouvi o sussurro desesperado de Antônio. Carol, não se mexa. Finja estar morta. Foi nesse momento que ele revelou um segredo ainda mais horrível. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Por mais de 3 décadas, Antônio e eu construímos o que achávamos ser uma família perfeita em nossa pequena casa no interior. Eu era professora primária, enquanto ele administrava nossa pequena marcenaria, onde criava móveis que faziam qualquer um suspirar de admiração. Tínhamos 2 filhos, Eduardo, o mais velho, e Pedro, que veio 5 anos depois. Eduardo era nossa alegria, sempre ajudando o pai na oficina e trazendo amigos para casa nos finais de semana. Pedro era mais reservado, mas ainda assim eu o amava profundamente. Como mãe, você nunca tem favoritos, ou pelo menos era o que eu pensava. Aos domingos, depois da missa, reuníamos toda a família em volta da mesa de jantar que Antônio havia esculpido com suas próprias mãos. Eduardo nos contava seus planos de estudar engenharia na capital, enquanto Pedro mexia silenciosamente na comida em seu prato. À noite, meu marido e eu caminhávamos pela trilha ao redor da cidade, conversando sobre nossos sonhos e como veríamos nossos netos crescerem na mesma casa onde criamos nossos filhos. Nunca imaginei que essas caminhadas inocentes seriam um ensaio para a que quase me matou. Nossa vida era simples, mas feliz. Pelo menos era o que eu acreditava. Mas a felicidade perfeita, como descobriria anos depois, muitas vezes esconde as tragédias mais profundas. Quando Eduardo completou 22 anos, algo mudou em nossa família. Ele e Pedro começaram a discutir com frequência sobre assuntos que eu não compreendia. Eu os ouvia sussurrando no corredor e eles se calavam quando eu me aproximava. Antônio me dizia que eram apenas coisas de irmãos e que logo passaria. Eu queria acreditar nele, porque precisava manter a ilusão de que minha família ainda era perfeita. Uma noite de outubro, há exatamente 20 anos, Eduardo não voltou para casa para o jantar. Esperamos até a madrugada, ligamos para amigos, procuramos em todos os lugares que ele frequentava. Pedro estava em seu quarto, supostamente estudando, mas havia algo estranho em seus olhos sempre que eu perguntava sobre o paradeiro do irmão. Antônio saiu com os vizinhos para procurar Eduardo. Eles vasculharam cada canto da cidade, cada trilha, cada lugar que nosso filho costumava frequentar. Ao amanhecer, encontraram seu corpo no fundo do barranco perto do rio. A polícia disse que foi um acidente, que ele provavelmente escorregou no escuro. Eu nunca questionei essa versão, porque não podia imaginar que a verdade era muito mais horrível. O funeral de Eduardo foi o dia mais sombrio da minha vida. Usei meu único vestido preto, o mesmo que tinha usado no funeral da minha mãe anos antes. Pedro estava estranhamente calmo para alguém que acabara de perder o irmão mais velho. Enquanto eu chorava sem parar, ele permanecia em silêncio, com uma expressão que agora, pensando bem, me causa arrepios. Antônio nunca saiu do meu lado durante todo o funeral, me amparando quando minhas pernas fraquejavam, sussurrando palavras de conforto que, como descobri depois, tinham um gosto amargo em sua boca. Após a morte de Eduardo, Pedro mudou completamente. Ele se tornou mais atencioso, mais amoroso, como se estivesse tentando preencher o vazio deixado pelo irmão. Ajudava-me com as tarefas domésticas, acompanhava o pai na oficina e me trazia pequenos presentes quando me via triste. Na época pensei que fosse a maneira dele de lidar com o luto, de compensar a perda que todos sentíamos. Como fui ingênua. O que ele estava realmente fazendo era construindo uma fachada perfeita para esconder o monstro que habitava dentro dele. Os anos se passaram e a ferida nunca cicatrizou completamente, mas aprendemos a viver com ela.
Pedro se casou com Laura, uma moça aparentemente doce da cidade vizinha, e eles pareciam felizes. Tiveram 2 lindos filhos, e eu finalmente senti que a vida estava nos dando uma segunda chance de felicidade. Laura me chamava de mãe e me ajudava quando eles nos visitavam. Pedro havia herdado o talento do pai para a marcenaria e abriu sua própria loja. Tudo parecia perfeito novamente. Mas agora, deitada no fundo deste barranco com minhas costelas quebradas e o gosto metálico de sangue na boca, entendo que toda essa felicidade era uma mentira cuidadosamente arquitetada. Os primeiros sinais de que algo estava errado começaram há 6 meses, quando Antônio e eu decidimos atualizar nosso testamento. Ao longo dos anos, havíamos economizado cada centavo. Entre nossa casa, o terreno que herdei dos meus pais e nossas economias, tínhamos quase R$180 mil para deixar para nossos filhos e netos. Foi Pedro quem sugeriu que visitássemos o advogado. Mãe, pai, vocês já têm 60 anos agora. É importante deixar tudo organizado. Ele nos disse com aquele sorriso que agora me parece sinistro. Laura concordava ao lado dele, segurando minha mão com aqueles dedos que mais tarde me empurrariam para a morte. Nós amamos vocês e queremos ter certeza de que estão protegidos, ela acrescentou com sua voz suave. O advogado, Sr. Marcos, um homem que conhecíamos há anos, explicou as opções. Poderíamos criar um fundo, dividir a herança entre os netos ou fazer um testamento tradicional. Pedro insistiu em ser nomeado junto com Laura como nossos únicos herdeiros, argumentando que eles fariam a distribuição justa aos netos. Além disso, ele disse, vocês vão precisar de nós quando ficarem mais velhos. É melhor que tenhamos acesso aos recursos para cuidar de vocês adequadamente. Algo em seu tom me deixou desconfortável, mas Antônio pareceu convencido. Meu marido, que sempre foi mais confiante do que eu, aceitou a proposta sem muita resistência. Tive minhas dúvidas, especialmente porque me lembrei de como Eduardo sempre falava sobre nos ajudar financeiramente na velhice. Meu filho mais velho tinha planos e sonhos de cuidar de nós, mas Eduardo se foi, e Pedro era nosso único filho vivo. Assinamos os papéis numa tarde de terça-feira. Laura usava um vestido verde claro e me deu um grande abraço depois da cerimônia. Agora somos oficialmente uma família unida para sempre, ela sussurrou em meu ouvido. As palavras dela me causaram um arrepio na hora, embora eu não entendesse o porquê. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, não conseguia me livrar da sensação de que havia cometido um terrível erro. As semanas seguintes foram estranhas. Pedro e Laura começaram a nos visitar com mais frequência, mas suas visitas tinham um tom diferente. Eles não vinham mais apenas para passar tempo conosco. Sempre tinham sugestões sobre como deveríamos melhorar a casa, que investimentos deveríamos fazer ou que seguros de vida deveríamos contratar. Mãe, vocês deveriam pensar em vender essa casa grande e se mudar para um lugar menor, Laura comentou enquanto examinava nossos móveis com olhos calculistas. Poderíamos ajudá-los a encontrar um apartamento confortável na cidade. Mas eu amava a nossa casa. Cada canto guardava uma memória. Cada quarto contava uma história dos nossos 35 anos de casamento. A cozinha onde eu tinha preparado milhares de refeições para minha família. A oficina onde Antônio criava suas obras-primas. O quintal onde nossos filhos e netos haviam brincado. Eu não conseguia imaginar minha vida em outro lugar. Quando expressei isso a eles, vi um brilho de irritação nos olhos de Pedro que me congelou até os ossos. Mãe, você está sendo irracional. Ele disse em um tom que nunca havia usado comigo antes. Esta casa é grande demais para 2 pessoas da idade de vocês. Se você cair da escada ou algo acontecer, não conseguiremos chegar a tempo para ajudar. Laura concordou vigorosamente. Além disso, a manutenção deve custar uma fortuna. Seria muito mais inteligente vender agora, enquanto o mercado imobiliário está em alta, e se mudar para algo mais adequado para a idade de vocês. Antônio começou a considerar os argumentos deles. Meu marido, sempre prático, passou a falar sobre a lógica por trás das sugestões. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que havia algo mais por trás de toda essa pressão.
Uma noite, depois de outra dessas conversas tensas, perguntei a Antônio se ele não achava estranho que Pedro estivesse de repente tão interessado em nossas finanças. Carolina, ele apenas se preocupa conosco, ele respondeu enquanto escovava os dentes. Talvez devêssemos considerar as sugestões dele. Não somos tão jovens como antes. Mas vi algo nos olhos do meu marido, uma sombra de dúvida que ele não queria reconhecer. Agora sei que Antônio já tinha suas suspeitas, que ele havia começado a conectar os pontos que eu nem sabia que existiam. As coisas pioraram quando Pedro sugeriu que lhe dessemos uma procuração sobre nossas finanças. É apenas por precaução, ele explicou enquanto Laura preparava chá em nossa cozinha como se fosse a dona do lugar. Se um de vocês ficar doente ou tiver algum problema de saúde, podemos gerenciar seus assuntos sem complicações legais. A maneira como ele disse isso, tão naturalmente, tão logicamente, quase me convenceu. Mas havia algo na insistência dele que me deixava nervosa. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada olhando para o teto, ouvindo a respiração de Antônio ao meu lado, tentando entender por que me sentia tão inquieta. No dia seguinte, decidi ligar para minha irmã Júlia para pedir conselhos. Júlia sempre foi mais perspicaz do que eu, mais desconfiada das intenções das pessoas. Quando contei a ela sobre a pressão de Pedro, ela ficou em silêncio por um longo momento. Carolina, ela finalmente disse, não acha estranho que Pedro esteja tão ansioso para controlar o seu dinheiro? Quero dizer, ele tem o próprio negócio, está bem financeiramente. Por que precisaria de tanto controle sobre suas finanças? As palavras dela me atingiram como um tapa na cara. Ela estava certa. Pedro nunca pareceu ter problemas financeiros, nunca pediu dinheiro emprestado, nunca mostrou sinais de precisar da nossa ajuda financeira. Naquela tarde, quando Pedro veio para mais uma de suas conversas sobre nosso futuro, decidi confrontá-lo diretamente. Filho, eu disse enquanto estávamos sentados na sala de estar, por que é tão importante para você ter controle sobre nossos assuntos financeiros? Seu pai e eu ainda estamos lúcidos. A reação dele foi imediata e reveladora. O rosto endureceu, e por um momento vi algo em seus olhos que me lembrou outra pessoa, algo frio, calculista e perigoso. Mãe, não se trata de controle, ele respondeu com uma voz tensa. Trata-se de amor, cuidado e responsabilidade familiar. Mas a maneira como ele disse responsabilidade familiar soou mais como uma ameaça do que uma expressão de afeto. Laura, que tinha ficado em silêncio até então, interveio com sua voz doce, mas firme. Carolina, só queremos o melhor para vocês. É doloroso ver vocês se preocuparem com coisas que poderíamos resolver facilmente. Naquela noite, depois que eles foram embora, Antônio e eu tivemos nossa primeira discussão séria em anos. Ele achava que eu estava sendo paranoica, procurando problemas onde não havia nenhum. Insisti que algo não estava certo, que o comportamento do nosso filho havia mudado demais. Antônio, eu disse enquanto lavávamos a louça, você se lembra de como Pedro era antes de Eduardo morrer? Ele era diferente, mais distante, mais... não sei como explicar, mas havia algo nele que me assustava. Meu marido parou de lavar o prato em suas mãos e me encarou com atenção. Em seus olhos, vi algo que não tinha visto antes: reconhecimento. Carolina, ele disse com uma voz muito baixa. Há coisas sobre a morte de Eduardo que nunca te contei. Meu coração disparou como se quisesse sair do meu peito. As palavras de Antônio me atingiram como um raio, abrindo uma ferida que eu nem sabia que existia. O que tem sobre a morte de Eduardo? Perguntei com a voz trêmula. Meu marido se sentou pesadamente em uma das cadeiras da cozinha, a mesma mesa onde havíamos compartilhado tantas refeições em família, onde Eduardo costumava fazer sua lição de casa e onde Pedro sempre permanecia em silêncio. Antônio passou as mãos pelo rosto, como se tentasse apagar as memórias que o atormentavam há 2 décadas. Na noite em que Eduardo morreu, ele começou com a voz embargada. Pedro não estava em seu quarto estudando como nos disse. Eu o vi sair de casa por volta das 8 horas.
Segui-o porque algo em sua atitude me preocupou. Ele tinha estado muito estranho naqueles dias, mais agressivo, mais ressentido. Meu marido parou, olhando para suas mãos calejadas, como se a terrível verdade que guardara por tanto tempo estivesse escrita nelas. Eu os vi discutindo perto do barranco. Carol, eu os ouvi gritando coisas horríveis um para o outro. O mundo começou a girar ao meu redor. Sobre o que eles estavam discutindo? Sussurrei, embora uma parte de mim já não quisesse saber a resposta. Antônio levantou os olhos e vi lágrimas neles. Lágrimas que ele nem sequer derramara no funeral do nosso filho mais velho. Sobre dinheiro. Carolina, Pedro estava furioso porque Eduardo era o mais velho, porque, segundo as tradições familiares, ele herdaria a maior parte dos nossos bens. Mas havia algo mais, algo sobre um dinheiro que Eduardo havia descoberto. Que dinheiro? Perguntei, sentindo o chão desaparecer sob meus pés. Antônio suspirou profundamente antes de continuar. 3 dias antes de morrer, Eduardo veio falar comigo na oficina. Ele havia descoberto que Pedro estava roubando dinheiro das nossas economias. Pequenas quantias no início, mas depois somas maiores. Eduardo tinha provas. Estava investigando há meses. Minha mente recusou-se a processar o que eu estava ouvindo. Meu filho caçula, aquele que tinha sido tão atencioso após a morte de Eduardo, aquele que nos ajudava e cuidava de nós, estava nos roubando antes mesmo de seu irmão morrer. Por que você nunca me contou? Acusei Antônio, sentindo a traição se multiplicar. Porque quando cheguei ao barranco naquela noite, já era tarde demais, respondeu com uma voz sufocada. Eu vi Pedro de pé ao lado do corpo de Eduardo. Nosso filho mais novo tremia, chorava e repetia várias vezes: "Foi um acidente. Foi um acidente." Ele olhou para mim desesperado e implorou por ajuda. "Pai", ele disse. Eduardo tropeçou quando tentou me agredir. Eu só me defendi e ele perdeu o equilíbrio. Lágrimas escorriam pelo meu rosto incontrolavelmente. "Mas você acreditou nele?" murmurei, embora já soubesse a resposta. Antônio assentiu lentamente com uma expressão de culpa que o assombrava há décadas. Ele era meu filho, Carolina. Meu filho mais novo pedindo ajuda e Eduardo já estava morto. Eu não podia trazer um de volta à vida destruindo o outro. Pensei que fosse realmente um acidente, que Pedro tinha aprendido a lição, que se tornaria um homem melhor depois disso. "E o dinheiro roubado?" perguntei, precisando saber cada detalhe desse pesadelo. Pedro prometeu que o devolveria pouco a pouco, que tinha pegado o dinheiro para investir em um negócio que deu errado. Jurou que nunca mais faria algo assim. E eu acreditei nele, Carolina. Deus me perdoe. Acreditei nele porque precisava acreditar que meu filho não era um assassino. Levantei-me da mesa, cambaleando, segurando-me na parede para não cair. Tudo o que eu havia acreditado sobre minha família, sobre meu filho sobrevivente, sobre os últimos 20 anos da minha vida, era uma mentira. "Ele devolveu o dinheiro?" perguntei, embora já soubesse a resposta pelo olhar no rosto de Antônio. "Nunca", respondeu. Na verdade, continuou roubando pequenas quantias que eu fingia não notar, porque confrontá-lo significaria admitir que eu tinha acobertado um assassinato. Tornei-me cúmplice dele, Carolina. Cada vez que fiquei em silêncio, cada vez que fingi não ver as contas bancárias diminuírem, tornava-me mais cúmplice. A terrível realidade começou a tomar forma em minha mente. "É por isso que ele está tão interessado em controlar nossas finanças agora", murmurei. "Não é porque se importa conosco. É porque quer terminar o que começou há 20 anos. Antônio assentiu gravemente. "E há algo mais, Carolina. Algo que descobri há apenas algumas semanas." "O que mais poderia haver?" perguntei, sentindo que meu coração não aguentava mais revelações. Antônio foi até sua escrivaninha e pegou alguns papéis que havia escondido sob outros documentos. "Estive investigando discretamente as finanças de Pedro. O negócio de marcenaria dele não está indo tão bem quanto quer que acreditemos.
Na verdade, está à beira da falência. Ele deve mais de 90 mil reais a vários bancos e fornecedores. Os papéis tremeram em minhas mãos enquanto lia os números. Pedro não era o homem de sucesso que fingia ser. Era um fracassado desesperado que vivia de mentiras e dinheiro roubado há décadas. Laura sabe de tudo isso? Perguntei, lembrando do sorriso doce e dos abraços afetuosos dela. Tenho certeza que sim, Antônio respondeu. Notei como ela direciona as conversas quando falam sobre nosso dinheiro. Como faz perguntas específicas sobre nossas economias, o valor da casa, nossos seguros de vida. Não são perguntas inocentes, Carolina. São perguntas de alguém que está calculando exatamente quanto vale nossa morte. Essa frase me gelou até os ossos. Nossa morte, repeti num sussurro. Foi a primeira vez que considerei que Pedro poderia querer nos causar danos físicos. Até aquele momento pensei que ele apenas quisesse nos roubar ou nos enganar. Mas se havia matado o próprio irmão por dinheiro, o que o impediria de matar os pais pela mesma razão? Antônio, disse, agarrando suas mãos, temos que ir à polícia, contar a verdade sobre Eduardo e sobre o que está acontecendo agora. Mas meu marido balançou a cabeça com um olhar de desamparo que partiu meu coração. Com que provas, Carolina? Sou cúmplice de acobertar um assassinato. Se falar agora, também irei para a prisão. E, além disso, quem vai acreditar em um homem idoso guardando esse segredo há 20 anos? Ele estava certo. Então, apenas esperamos ele nos matar como matou Eduardo? Vamos ser muito cuidadosos, Antônio disse, tentando soar mais confiante do que realmente estava. Vamos encontrar uma maneira de nos proteger, de reunir evidências para... Suas palavras foram interrompidas pelo som do telefone. Era Pedro. Oi, mãe, ele disse com aquela voz doce que agora soava sinistra. Laura e eu estávamos pensando, e achamos que seria lindo celebrar o aniversário de casamento de vocês com algo especial. Que tal levarmos vocês para aquela cachoeira de que vocês tanto falam no próximo fim de semana? Poderíamos fazer uma trilha em família, tirar fotos e ter um dia perfeito juntos. Meu sangue gelou. Olhei para Antônio, que ouviu a conversa e tinha o mesmo olhar de terror no rosto. Essa é uma ideia muito doce, filho, consegui responder com voz trêmula. Mas deixe-nos pensar sobre isso e retornaremos amanhã. Depois de desligar, Antônio e eu nos olhamos em silêncio, sabendo que tínhamos acabado de receber um convite para nossa própria execução. A cachoeira, murmurei. Ele vai nos levar para a cachoeira para nos matar e fazer parecer um acidente. Antônio assentiu gravemente. A cachoeira ficava no final de uma trilha íngreme, com vários pontos perigosos ao longo do caminho. O local perfeito para um acidente trágico. Naquela noite, não dormimos um minuto, abraçados em nossa cama, planejando como poderíamos nos salvar do nosso próprio filho. Os dias seguintes foram um pesadelo de terror e fingimento. Antônio e eu tivemos que agir como se nada tivesse acontecido quando Pedro e Laura vieram nos visitar, sorrindo quando falavam sobre o passeio à cachoeira, concordando quando nos contavam empolgados que seria um ótimo momento em família. Mas por dentro, cada fibra do meu ser gritava de medo. Eu sabia que estava olhando nos olhos dos assassinos do meu filho mais velho e que agora planejavam fazer o mesmo comigo e com meu marido. Laura chegou na tarde de quarta-feira com uma sacola de compras e aquele sorriso radiante que agora parecia a careta de um demônio. Carolina, querida, disse, me abraçando com aqueles braços que logo me empurrariam para a morte. Comprei alguns suprimentos para nossa aventura na cachoeira. Sanduíches, água, frutas, tudo o que precisaremos para o piquenique. Ela me mostrou o conteúdo da sacola como se fosse uma criança empolgada, mas eu só conseguia pensar em como cada um daqueles itens poderia ser usado para acobertar nosso assassinato. Também trouxe minha nova câmera, acrescentou, puxando uma câmera digital cara. Quero capturar cada momento deste dia especial. Serão fotos que guardaremos para sempre. A ironia das palavras dela me deu náuseas.
A única foto que ela tiraria seria dos nossos corpos quebrados no fundo de algum penhasco, se alguém nos encontrasse. Pedro apareceu atrás dela carregando uma mochila de caminhada nova. Pai, disse para Antônio com entusiasmo fingido. Comprei todo o equipamento necessário para uma trilha segura. Cordas, lanternas, um kit de primeiros socorros. Cada palavra que saía da boca dele soava como uma zombaria cruel. Equipamento de segurança para planejar nossos assassinatos. A perversidade da situação me deixou tonta. Não é um pouco perigoso para pessoas da nossa idade? Perguntei, tentando soar casual enquanto procurava qualquer desculpa para cancelar a viagem. Laura acariciou minha bochecha com aquela falsa ternura que me embrulhava o estômago. É por isso que escolhemos uma trilha muito fácil e segura, garantiu. É um caminho que até crianças podem fazer. Além disso, Pedro e eu estaremos lá para cuidar de vocês o tempo todo. Sim, eles estariam lá para cuidar de nós até o momento exato em que decidissem nos empurrar de um penhasco. Naquela noite, quando finalmente foram embora, Antônio e eu nos sentamos na sala de estar, tremendo não apenas do frio, mas do terror absoluto que havíamos contido por horas. Não podemos ir, eu disse, agarrando as mãos dele. Simplesmente não podemos. Vamos inventar alguma desculpa. Se não formos, Antônio respondeu com uma voz grave, eles vão encontrar outra maneira de nos matar. Talvez algo que pareça ainda mais acidental, como um incêndio na casa ou um assalto que deu errado. Pelo menos na cachoeira, sabemos o que eles vão tentar fazer. As palavras dele tinham uma lógica terrível, mas não me confortaram em nada. Então, o que você sugere? Perguntei, desesperada para encontrar alguma solução que salvasse nossas vidas. Antônio ficou pensativo por alguns minutos antes de responder. Vamos, mas estaremos preparados. Vou esconder meu celular e configurá-lo para gravar tudo o que acontecer. Se conseguirmos sobreviver, teremos evidências. E se não... A voz dele falhou. Pelo menos, alguém saberá a verdade. Na sexta-feira à noite, mal conseguimos tocar no nosso jantar. Sabíamos que poderia ser nossa última refeição juntos em nossa casa, naquela cozinha onde havíamos compartilhado tantos momentos felizes quando éramos uma família de verdade. Antônio revisou seu testamento mais uma vez, certificando-se de que, se algo acontecesse conosco, pelo menos Pedro não conseguiria tudo sem haver algum registro de nossas suspeitas. Escrevi uma carta, ele confessou, mostrando um envelope lacrado. É endereçada à sua irmã Júlia. Nela, explico tudo o que sabemos sobre a morte de Eduardo e o que acreditamos que Pedro planeja fazer conosco. Eu a escondi no lugar onde guardamos nossos documentos importantes. Se não voltarmos deste passeio, pelo menos ela saberá onde procurar a verdade. Naquela noite, fomos para a cama abraçados, sussurrando palavras de amor que poderiam ser as últimas. Se algo acontecer comigo, Antônio disse, quero que você saiba que estes 35 anos com você foram os melhores da minha vida. Apesar de tudo, apesar dos erros e dos segredos, eu te amo mais do que minha própria vida. Chorei em silêncio, memorizando o ritmo da respiração dele, o calor de seu corpo, o cheiro de sua pele. Sábado amanheceu com um céu azul que parecia zombar da nossa situação. Pedro chegou cedo, assobiando uma melodia alegre que me gelou o sangue. Bom dia, meus pombinhos, gritou da porta da frente. Prontos para a grande aventura? Laura apareceu atrás dele, radiante como uma noiva no dia do casamento, exceto que este era um casamento com a morte. Durante o café da manhã, que mal conseguimos comer, Pedro explicou a rota que faríamos em detalhes. É uma trilha linda, disse, espalhando um mapa na mesa. Leva a um mirante onde se pode ver toda a cachoeira. Dizem que a vista é espetacular. Os olhos dele brilhavam com um entusiasmo que parecia demoníaco. Claro, as vistas seriam espetaculares. Seriam as últimas que veríamos em nossas vidas. A trilha tem algumas partes íngremes,
Laura acrescentou, como se estivesse nos dando informações turísticas úteis. Mas nada que caminhantes experientes como vocês não possam lhe dar. O comentário dela sobre nossas supostas habilidades de caminhada soou como uma piada cruel. Éramos 2 idosos de 60 anos que mal caminhávamos pelo parque de vez em quando. Enquanto carregávamos o carro, vi Pedro verificando meticulosamente sua mochila, certificando-se de que tinha tudo o que precisava para seu plano. Vi cordas, uma pequena pá e algo que parecia uma arma de sinalização. Para que serve isso? Perguntei, apontando para a arma. Para a segurança. Ele respondeu sem perder o ritmo. Se nos perdermos ou algo der errado, podemos enviar um sinal de socorro. Claro, eles enviariam um sinal de socorro depois de nos empurrar de um penhasco para que nossos corpos fossem encontrados e o trágico acidente durante um passeio em família fosse confirmado. Tudo havia sido calculado. Cada detalhe planejado para fazer nossos assassinatos parecerem perfeitamente naturais. A viagem de carro até a trilha durou 1 hora que pareceu uma eternidade. Laura colocou música animada e cantarolava junto com as canções como se estivéssemos realmente indo para um divertido passeio em família. Pedro dirigia com cuidado, obedecendo a todos os limites de velocidade, parando em cada sinal de parada. Ele não queria arriscar um acidente que arruinasse seus planos perfeitos. Durante a viagem, Antônio discretamente pegou minha mão e ativou a gravação em seu telefone. Tudo o que acontecesse a partir daquele momento seria registrado. Se conseguíssemos sobreviver, teríamos provas. Se não, pelo menos a verdade não morreria conosco. Quando finalmente chegamos ao início da trilha, meu coração batia tão forte que pensei que ele sairia do meu peito. O lugar era lindo, com árvores altas e o som da cachoeira ao longe. Mas para mim, tinha se tornado o cenário para minha própria execução. Pedro e Laura tiraram suas mochilas do carro, sorrindo e brincando como se fosse o dia mais feliz de suas vidas. Prontos para a aventura? Pedro perguntou, e pela primeira vez em 20 anos vi o mesmo brilho frio em seus olhos que ele tinha na noite em que matou seu irmão. A trilha começou relativamente fácil, serpenteando entre árvores exuberantes e rochas cobertas de musgo. Laura andava na nossa frente, constantemente tirando fotos e comentando sobre a beleza da paisagem. "Olhem essas flores silvestres", exclamou, apontando para arbustos cheios de flores roxas. "E aquela borboleta azul, que linda!" A atuação dela era perfeita, de uma nora amorosa, desfrutando de um dia especial com seus sogros. Pedro andava atrás de nós, supostamente para garantir que não ficássemos para trás. Mas eu podia sentir os olhos dele em nossas costas como facas. Cada vez que me virava para olhá-lo, ele sorria com aquele sorriso que havia aperfeiçoado ao longo de 20 anos de mentiras. "Como estão se sentindo, mãe e pai?" Perguntava com falsa preocupação. "Precisam parar e descansar?" Depois de 1 hora de caminhada, começamos a subir uma parte mais íngreme da trilha. Minhas pernas já estavam cansadas e Antônio respirava com dificuldade. Não estávamos acostumados com este tipo de exercício, e nossos filhos assassinos sabiam disso perfeitamente. Haviam escolhido uma rota que nos esgotaria fisicamente, tornando-nos vulneráveis para quando chegasse a hora de executar o plano. "Estamos quase no mirante", Laura anunciou. Embora, de acordo com o mapa que eu tinha visto em casa, ainda tivéssemos pelo menos mais 1 hora de caminhada, a mentira dela confirmou que eles não tinham intenção de chegar ao mirante de verdade. O lugar onde planejavam nos matar deveria estar muito mais perto. Durante a caminhada, tentei memorizar cada detalhe da trilha, cada árvore, cada rocha que pudesse servir como referência se conseguisse sobreviver e precisasse explicar à polícia exatamente onde tudo aconteceu. Antônio fazia o mesmo, e ocasionalmente trocávamos olhares carregados de terror e determinação. Sabíamos que estávamos caminhando para nossas mortes, mas também sabíamos que era nossa única chance de conseguir as evidências de que precisávamos. "Oh, olhem aquilo!" Laura de repente gritou, apontando para uma formação rochosa que se destacava à nossa direita.
Aquele penhasco tem uma vista incrível. Por que não subimos lá para tirar algumas fotos especiais? Meu sangue gelou. Lá estava, o lugar que eles haviam escolhido para nosso assassinato. O penhasco se erguia cerca de 30 metros acima da trilha principal, acessível por um caminho secundário que parecia muito mais perigoso do que o que estávamos seguindo. As rochas estavam soltas, havia menos árvores para se agarrar caso tropeçássemos, e do topo podia-se ver um precipício que caía em uma ravina profunda, cheia de rochas pontiagudas. Não sei se é uma boa ideia, eu disse, tentando soar casual. Essa trilha parece bastante perigosa para pessoas da nossa idade. Mas Pedro já tinha começado a caminhar em direção à bifurcação, carregando sua mochila cheia de equipamentos de segurança que eu sabia que ele não usaria para nos salvar. Vamos, mãe, ele disse com aquela voz que usava quando era criança e queria me convencer de algo. Vai levar apenas alguns minutos. Além disso, Laura está certa. As fotos lá de cima serão espetaculares. A maneira como ele disse espetaculares me fez tremer. Seriam espetaculares para quem as visse depois como evidência do nosso acidente. Antônio apertou minha mão discretamente, lembrando-me que seu telefone estava gravando tudo. Tínhamos que continuar. Tínhamos que ir até o fim para conseguir as evidências que precisávamos. Se recusássemos agora, eles simplesmente encontrariam outra oportunidade, outro lugar, outra desculpa para nos matar. A subida para o penhasco foi exaustiva. As rochas soltas deslizavam sob nossos pés, e mais de uma vez estive prestes a cair. Mas o mais aterrorizante foi perceber o quão perfeito este lugar era para um assassinato. Se alguém caísse acidentalmente do topo, não haveria como sobreviver. E mais importante, não haveria testemunhas. Quase lá! Laura gritou de cima, onde já tinha chegado com a agilidade de alguém que tinha planejado esta rota com cuidado. Pedro a seguiu e então ajudou Antônio e eu a completar os últimos metros da subida. As mãos dele em meus braços pareciam as garras de um abutre. O mirante era de fato espetacular. De lá, podíamos ver todo o vale, as montanhas ao longe e a cachoeira despencando entre as árvores. Em qualquer outra circunstância, teria sido um lindo momento para compartilhar com a família. Mas sabendo o que eu sabia, o lugar parecia o cenário perfeito para um pesadelo. Venham aqui para as fotos, Laura gritou, posicionando-se perto da beira do penhasco. Quero que a cachoeira esteja no fundo. Antônio e eu nos aproximamos lentamente, cada passo nos aproximando do nosso destino final. Eu podia ver Pedro se posicionando estrategicamente atrás de nós, calculando ângulos, medindo distâncias. Perfeito! Laura exclamou, levantando sua câmera. Agora, abracem-se e sorriam. Antônio e eu nos abraçamos, provavelmente pela última vez, enquanto ela tirava foto após foto. Cada flash da câmera parecia um raio anunciando a tempestade que estava prestes a vir. Tirem mais uma, Pedro sugeriu, movendo-se mais perto de nós. Mas desta vez, fiquem um pouco para trás para que a paisagem apareça melhor. Um passo para trás significava estar exatamente na beira do precipício. Antônio e eu trocamos um olhar. A hora tinha chegado. Movemo-nos para trás como nos foi dito, sentindo o chão sólido desaparecer sob nossos pés, restando apenas o vazio do abismo atrás de nós. Laura levantou a câmera mais uma vez, mas desta vez vi algo diferente em seus olhos. Não havia mais necessidade de fingir. A máscara havia caído. Sorriam, ela disse com uma voz que não tinha mais nada de doce. Esta vai ser a última foto de vocês. Naquele momento, Pedro se lançou em nossa direção com os braços estendidos. O plano era simples: nos empurrar para trás para que caíssemos no vazio, tirar algumas fotos do acidente e depois descer para descobrir nossos corpos quebrados. Mas Antônio vinha se preparando para este momento. No último segundo, ele conseguiu agarrar o pulso de Pedro e puxá-lo para a frente. Se vamos morrer, você vem conosco! Ele gritou com uma fúria que eu nunca tinha visto nele antes.
Por um momento, nós 4 estávamos cambaleando na beira do penhasco, segurando uns aos outros em uma dança macabra entre a vida e a morte. Laura gritou e tentou ajudar Pedro, mas o peso de todos nós era demais. Senti o chão ceder sob meus pés, senti a gravidade começar a vencer a batalha. E então, nós 4 caímos juntos, trancados em um abraço mortal, gritando enquanto o ar assobiava ao nosso redor e o chão rochoso se aproximava em uma velocidade vertiginosa. Naqueles segundos que duraram uma eternidade, pensei em Eduardo, em como ele deve ter se sentido quando Pedro o empurrou para o barranco há 20 anos. O impacto foi brutal. Ouvi o som horrível de ossos quebrando, o som do meu próprio corpo se estilhaçando contra as rochas. A dor era indescritível. Mas ainda mais terrível era o gosto de sangue na minha boca e a certeza de que desta vez Pedro havia vencido. Desta vez não haveria testemunhas para contar a verdade. Mas então ouvi a voz de Antônio, fraca, mas clara. Carolina, não se mexa. Finja que está morta. E percebi algo incrível. Eu ainda estava viva. A dor era tão intensa que pensei que enlouqueceria. Cada fibra do meu corpo gritava em agonia. Senti sangue escorrendo pelo meu rosto e algo molhado e pegajoso encharcando minhas roupas. Mas a voz de Antônio ecoou em meus ouvidos como um comando divino. Finja que está morta. Com uma força de vontade que eu não sabia que possuía, permaneci completamente imóvel, controlando até mesmo minha respiração para que fosse imperceptível. A poucos metros de distância, podia ouvir os gemidos de dor de Pedro e Laura. Eles também haviam sobrevivido à queda, mas pelos sons que faziam, pareciam estar em pior condição do que nós. Laura, ouvi a voz quebrada do meu filho. Você está bem? A preocupação dele com a esposa me embrulhou o estômago. Este homem, que havia assassinado o próprio irmão e tentado nos matar, ainda era capaz de sentir amor por alguém. Acho que quebrei minha perna, Laura gemeu. Dói tanto, Pedro. E os velhos? A maneira desrespeitosa como ela se referiu a nós confirmou o que eu já sabia. Nunca fomos família para ela. Éramos apenas obstáculos no caminho para o nosso dinheiro. Ouvi um movimento como se Pedro estivesse se arrastando em nossa direção. Meu coração batia tão rápido que tive medo que ele pudesse ouvi-lo. Estão mortos, ele anunciou depois de alguns minutos que pareceram horas. Os dois estão com os olhos abertos, mas não estão respirando. A mentira dele me encheu de uma estranha esperança. Se ele acreditasse que estávamos mortos, talvez tivéssemos uma chance. Perfeito. Laura sussurrou com uma satisfação que me gelou o sangue. Funcionou exatamente como planejamos. Bem, exceto pela parte em que nós caímos também, Pedro disse com amargura. Pelo menos não teremos que fingir que os amamos mais, ela riu. Nos próximos minutos, que pareceram uma eternidade, Pedro e Laura discutiram a situação. Ambos estavam feridos, mas podiam se mover. O plano agora era se arrastarem até encontrarem um lugar de onde pudessem pedir ajuda e então contar a história de como haviam milagrosamente sobrevivido a um trágico acidente que matou seus pobres sogros. Lembre-se da história, Pedro disse para Laura. Estávamos tirando fotos quando uma rocha se soltou sob os pés do meu pai. Ele tropeçou e, tentando se agarrar, puxou minha mãe com ele. Tentamos ajudar, mas caímos também. É importante que nossas histórias sejam idênticas. Eu sei, Laura respondeu. Já ensaiamos isso 100 vezes. Somos os sobreviventes traumatizados de uma tragédia familiar. Pobres de nós. Perdemos nossos queridos sogros em um acidente horrível. A atuação dela era tão convincente que, se eu não tivesse vivido a verdade, teria acreditado em cada palavra. Gradualmente, as vozes deles se desvaneceram enquanto se arrastavam em direção ao que esperavam ser a salvação. Quando o silêncio finalmente caiu, Antônio sussurrou meu nome tão baixo que mal pude ouvi-lo. Carolina, você está bem? Respondi no mesmo sussurro, confirmando que estava viva,
mas terrivelmente ferida. Minha perna esquerda está quebrada. Ele me disse com uma voz sufocada de dor. E acho que tenho algumas costelas fraturadas. E você? Fiz um inventário mental do meu corpo. Senti uma dor aguda no meu braço direito. Minha cabeça latejava como se alguém estivesse martelando-a, e havia definitivamente algo errado com meu ombro, mas eu estava viva, e isso era mais do que eu tinha esperado. Estamos mal, mas estamos vivos, sussurrei. O telefone está gravando, mas não há sinal aqui embaixo. Essa era a parte mais aterrorizante da nossa situação. Estávamos vivos, mas presos no fundo de uma ravina, feridos e sem nenhuma maneira de nos comunicarmos com o mundo exterior. Se ninguém viesse nos procurar, morreríamos ali lentamente de sede, fome ou por causa de nossos ferimentos. Antônio, sussurrei. Antes que seja tarde demais, preciso que você me conte tudo. Tudo o que realmente aconteceu na noite em que Eduardo morreu. Meu marido suspirou profundamente, como se estivesse esperando por este momento há 20 anos. Naquela noite, começou com uma voz trêmula. Eduardo veio me encontrar na oficina. Estava furioso. Tinha papéis nas mãos, extratos bancários. Ele me mostrou evidências de que Pedro vinha roubando dinheiro das nossas contas há meses. Pequenas quantias no início, depois somas maiores. Eduardo vinha investigando porque tinha notado discrepâncias em nossas economias. A dor física se misturou com a dor emocional enquanto eu ouvia a verdade que tinha sido escondida por décadas. Eduardo queria confrontar Pedro naquela mesma noite. Antônio continuou. Tentei acalmá-lo, convencê-lo a esperar até o dia seguinte, mas ele estava determinado. Disse que não conseguiria dormir sabendo que seu irmão mais novo estava nos roubando. E você o seguiu? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Segui porque estava com medo do que poderia acontecer. Conhecia o temperamento de Eduardo quando ficava com raiva. E também tinha notado algo estranho sobre Pedro ultimamente. Uma frieza que me causava arrepios. Quando cheguei ao barranco, Antônio continuou. Encontrei-os gritando um com o outro. Eduardo tinha os papéis na mão, acenando com eles no rosto de Pedro. Você é um ladrão, gritava. Está roubando dos nossos próprios pais. Pedro negou tudo. Disse que Eduardo estava louco, que estava inventando coisas. Meu coração acelerou enquanto imaginava a cena. Meus 2 filhos se enfrentando no escuro, um acusando o outro de traição. O que aconteceu depois? Perguntei com um fio de voz. Antônio parou por um longo tempo antes de continuar. Eduardo disse que se ele não devolvesse o dinheiro e confessasse tudo para nós, ele mesmo nos contaria a verdade. Pedro ficou furioso. Gritou que Eduardo sempre tinha sido o favorito, que ele sempre tinha tido tudo fácil, que era a hora de as coisas mudarem. E então, a voz de Antônio falhou. Pedro empurrou Eduardo. Não foi um acidente. Ele o empurrou com toda a força, deliberadamente. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, misturando-se com o sangue dos meus ferimentos. Por que você nunca me contou a verdade? Sussurrei. Antônio suspirou profundamente. Porque quando cheguei onde Pedro estava, ele chorava, tremia, repetindo várias vezes que tinha sido um acidente, que não tinha intenção. Implorou para que eu não te contasse nada, que ele não podia te perder também. Mas você sabia que era uma mentira, murmurei com o coração partido. Sim, mas ele era meu filho, Carolina, meu único filho sobrevivente. Como eu poderia entregá-lo à polícia? Como poderia destruir o que restou da nossa família? A justificativa dele doeu tanto quanto minhas lesões físicas. E o dinheiro roubado? Continuei. Pedro prometeu que o devolveria pouco a pouco. Jurou que tinha sido uma má decisão, que estava desesperado, que nunca mais aconteceria. Mas ele nunca devolveu um único centavo. Na verdade, continuou roubando, e eu continuei em silêncio, porque a cada dia que passava, eu me tornava mais cúmplice do crime dele. Nesse momento, ouvimos vozes ao longe. Pedro e Laura tinham conseguido encontrar ajuda.
Em breve, as equipes de resgate estariam aqui e nossos filhos assassinos interpretariam o papel de suas vidas. Os sobreviventes traumatizados de uma tragédia familiar. As vozes ficaram cada vez mais próximas, acompanhadas pelo som de helicópteros sobrevoando a área. A equipe de resgate havia chegado, e com eles veio o momento mais crucial das nossas vidas. Antônio e eu tínhamos que tomar uma decisão em questão de minutos. Deveríamos continuar fingindo que estávamos mortos, até encontrarmos a oportunidade perfeita para revelar a verdade ou arriscar ser resgatados junto com nossos assassinos? Carolina, Antônio sussurrou urgentemente. O telefone gravou tudo o que aconteceu lá em cima. Temos a confissão de Laura sobre o plano. Temos Pedro admitindo que somos obstáculos. Temos tudo, mas se nos encontrarem vivos agora, eles podem destruir as evidências antes que consigamos entregá-las às autoridades. Ele estava certo. Se Pedro e Laura percebessem que tínhamos sobrevivido e ouvido as confissões deles, encontrariam uma maneira de nos silenciar para sempre. Desta vez, não seria um acidente. Seria algo muito mais direto e definitivo. Tínhamos que esperar pelo momento perfeito. Eles estão aqui embaixo, a voz de Pedro gritou de cima. Meus pais, por favor, se apressem. A atuação dele era perfeita, sua voz quebrada de dor e desespero. Se eu não conhecesse a verdade, teria acreditado que ele era um filho devastado pela perda dos pais. Senhor, mantenha a calma. Uma voz autoritária respondeu que devia pertencer ao chefe da equipe de resgate. Vamos descer para avaliá-los. O senhor e sua esposa conseguem se mover? Ouvi o som de cordas e equipamentos sendo preparados para a descida. Laura tinha aperfeiçoado seu papel como a nora em luto. Não acredito que isso aconteceu, ela soluçou. Estávamos tirando fotos, tão felizes. Tudo aconteceu tão rápido. Uma rocha se soltou e eles caíram. Cada palavra era uma facada no meu coração, porque eu sabia que ela repetiria essas mesmas frases para a polícia, para a mídia, para qualquer um que quisesse ouvir a versão dela dos acontecimentos. Os socorristas começaram a descer. Eu podia ouvir as vozes deles se aproximando, o som das botas contra a rocha, o tilintar dos equipamentos. Antônio apertou discretamente minha mão, lembrando-me que tínhamos que manter a atuação, não importa o que acontecesse. Eles estão aqui, um dos socorristas gritou ao nos encontrar. Temos 2 pessoas no fundo da ravina. Ele se aproximou e começou a nos examinar. Mantive meus olhos fechados e minha respiração tão rasa que era quase imperceptível. Senti as mãos dele procurando um pulso no meu pescoço, o ouvido dele perto da minha boca, tentando detectar respiração. Este ainda tem pulso fraco, anunciou, referindo-se a Antônio. A mulher? Não tenho certeza. Preciso da equipe médica aqui embaixo imediatamente. Meu coração acelerou. O plano estava funcionando. Eles acreditariam que Antônio estava à beira da morte, mas ainda vivo, enquanto eu estaria perto o suficiente da morte para não ser uma ameaça imediata. Nos minutos seguintes, que pareceram horas, os paramédicos trabalharam em nós. Senti que colocavam uma máscara de oxigênio em mim, verificavam minhas feridas e me prendiam a uma maca. O tempo todo, tive que lutar contra cada instinto do meu corpo que me gritava para abrir os olhos, para pedir ajuda, para parar de fingir. O homem está estável, mas em estado crítico, ouvi um dos paramédicos relatar pelo rádio. A mulher está em estado muito grave, o pulso está quase imperceptível. Precisamos transportá-los para o hospital imediatamente. Perfeito. Eles nos levariam para o hospital, onde teríamos a oportunidade de falar com as autoridades sem que Pedro e Laura pudessem nos silenciar. Durante a subida nas macas, pude ouvir os soluços fingidos de Laura e as palavras de conforto que os socorristas ofereciam a ela e a Pedro. Você foi tão corajosa por sobreviver a isso, alguém lhe disse. É um milagre que vocês 2 estejam relativamente bem. Se eles soubessem que o verdadeiro milagre era que Antônio e eu estávamos vivos para contar a verdade.
No helicóptero médico, enquanto voávamos em direção ao hospital, podia sentir a presença de Antônio na maca ao meu lado. Os paramédicos estavam focados em mantê-lo estável, e pelas conversas deles, entendi que ele estava em estado crítico. As lesões dele eram mais graves do que as minhas, e por um momento terrível, temi que ele pudesse morrer antes que tivéssemos a chance de revelar a verdade. Senhora, ouvi um dos paramédicos me dizer, se puder me ouvir, aguente firme, estaremos no hospital em poucos minutos. A voz dele era gentil, cheia de uma compaixão genuína que contrastava dramaticamente com a falsidade que eu vinha ouvindo da minha própria família. Quando chegamos ao hospital, o caos foi imediato. Médicos e enfermeiros corriam de um lado para o outro, gritando ordens médicas que eu não entendia. Fui levada diretamente para uma sala de emergência, onde começaram a trabalhar em minhas lesões. Eu tinha que continuar fingindo que estava inconsciente, mas também precisava encontrar uma maneira de me comunicar com alguém em quem pudesse confiar. Doutor, ouvi uma enfermeira dizer, os sinais vitais dela estão estranhos. O pulso está mais forte do que esperaríamos para alguém na suposta condição dela. Meu coração disparou. Eles tinham me descoberto. Eu era uma atriz tão ruim que meu próprio corpo estava me traindo. O médico murmurou. Acontece às vezes em casos de trauma extremo. O corpo tem maneiras misteriosas de se agarrar à vida. Vamos manter um controle rigoroso sobre a paciente. As próximas horas serão cruciais. Fizemos tudo o que podíamos. Laura fez um som que era supostamente um soluço de dor, mas para mim soou como um suspiro de alívio. Podemos vê-los? Pedro perguntou. Apenas por alguns minutos. Precisamos nos despedir caso algo aconteça. O médico concordou e logo ouvi passos se aproximando da minha cama. Era o momento mais perigoso de todos. Eu tinha que convencer meu filho assassino de que eu estava realmente morrendo. Senti a presença de Pedro ao lado da minha cama. A mão dele tocou a minha, e tudo o que pude fazer foi não puxar minha mão imediatamente. Mãe, ele sussurrou. Se puder me ouvir, quero que saiba que te amo. Sinto muito por isso ter acontecido. As palavras dele eram mel envenenado, doce na superfície, mas mortal em sua essência. Laura se aproximou do outro lado. Carolina, querida, murmurou. Você tem sido como uma mãe para mim. Nunca vamos esquecer você. Mentira. A única razão pela qual eles não me esqueceriam era porque teriam que viver com o conhecimento de que tinham me assassinado. Mas então Pedro se inclinou mais perto do meu ouvido e sussurrou algo que me gelou o sangue. Espero que tenha aprendido a lição, mãe. Você nunca deveria ter feito tantas perguntas sobre nossas finanças. Algumas verdades são melhores deixadas enterradas, assim como Eduardo. Naquele momento, soube que nosso plano tinha funcionado. Pedro tinha acabado de confessar, e embora eu não tivesse como gravar, havia uma enfermeira na sala que tinha ouvido cada palavra. O sussurro de Pedro ecoou em meus ouvidos como uma confissão direta de sua culpa. Ele tinha mencionado Eduardo. Tinha admitido que algumas verdades deveriam permanecer enterradas. E mais importante, tinha reconhecido que nossas perguntas sobre finanças tinham sido a razão para nosso acidente. Mas eu precisava de mais do que isso. Precisava de uma confissão completa, que não pudesse ser mal interpretada ou negada depois. A enfermeira que tinha ouvido o comentário, uma jovem mulher chamada Marina, segundo sua identificação, havia congelado ao lado do monitor de sinais vitais. Vi através das minhas pálpebras semicerradas enquanto os olhos dela se arregalavam de surpresa e horror. Ela tinha ouvido algo que não deveria ter ouvido, e sua expressão me disse que entendia as implicações daquelas palavras perfeitamente. O que você disse sobre Eduardo? Laura sussurrou, obviamente surpresa com a menção do irmão morto. Pedro ficou tenso, percebendo que tinha falado demais. Nada, murmurou. Eu apenas quis dizer, bem, mamãe sempre se perguntou o que realmente aconteceu naquela noite. Acho que não importa mais. Mas importava,
E Laura era inteligente o suficiente para perceber que seu marido tinha cometido um erro. Pedro, ela disse com uma voz tensa. Vamos, os médicos precisam de espaço para trabalhar. Eu podia sentir a tensão entre eles, a compreensão mútua de que tinham falado demais no lugar errado. Depois que eles saíram, a enfermeira Marina se aproximou da minha cama. Senhora, ela sussurrou tão baixo que mal pude ouvi-la. Sei que pode me ouvir. O que acabei de ouvir não é normal. Se está em perigo, precisa me dizer de alguma forma. A voz dela tinha uma urgência que me encheu de esperança. Alguém mais tinha começado a suspeitar. Muito lentamente, quase imperceptivelmente, movi meu dedo indicador. Foi o menor movimento possível, mas Marina o notou imediatamente. Meu Deus, ela sussurrou. Ela está fingindo estar inconsciente. Movi meu dedo novamente, desta vez 2 vezes. Sim, escute, ela disse, inclinando-se ainda mais perto. Vou fingir que estou verificando seus monitores. Se está em perigo por causa daquelas pessoas que acabaram de sair, mova seu dedo 3 vezes. Sem hesitar, movi meu dedo 3 vezes. Marina ofegou. Eles fizeram isso com a senhora? Mais 3 movimentos. A enfermeira se afastou da minha cama e fingiu verificar minha IV enquanto processava o que tinha acabado de descobrir. Eu podia ver na expressão dela que estava lutando com a decisão do que fazer. Finalmente, ela se aproximou de mim novamente. Vou falar com o médico responsável, sussurrou. Mas preciso que continue fingindo até que possamos protegê-la. A senhora entende? Movi meu dedo uma vez. Os minutos seguintes foram agonizantes. Marina saiu do quarto e fiquei sozinha, esperando e rezando para que ela acreditasse na minha história e tomasse as ações certas. Finalmente, ouvi passos se aproximando. Era Marina acompanhada por um homem mais velho que devia ser o médico-chefe e, surpreendentemente, 2 policiais. Senhora, o médico disse com uma voz baixa. A enfermeira Marina nos contou sobre sua situação. Se puder me ouvir, precisa saber que está segura agora. Os policiais estão aqui para protegê-la. Uma onda de alívio tão intensa quase quebrou minha atuação. A senhora pode abrir os olhos? Um dos policiais perguntou. Lentamente, muito lentamente, abri meus olhos. A luz do hospital me cegou por um momento, mas gradualmente consegui focar nos rostos preocupados que me cercavam. Graças a Deus, Marina murmurou. Pensei que estava imaginando coisas. Senhora, disse o policial, um homem de meia idade com uma expressão séria. Sou o detetive Ribeiro. Entendemos que pode estar em uma situação muito perigosa. Pode nos dizer o que realmente aconteceu na cachoeira? Minha voz saiu como um sussurro rouco depois de horas fingindo estar inconsciente. Meu filho e a esposa dele nos empurraram. As próximas horas foram um turbilhão de depoimentos, gravações e revelações. Contei ao detetive Ribeiro tudo o que sabia. A morte de Eduardo, os roubos de Pedro, a pressão para mudar nosso testamento e, finalmente, o plano para nos assassinar na cachoeira. Mas a coisa mais importante era a gravação no telefone de Antônio. Seu marido tem evidências gravadas? O detetive perguntou, os olhos brilhando. Sim, respondi. Tudo está no telefone dele. As confissões, os planos, tudo. O detetive imediatamente foi para o quarto onde Antônio estava sendo tratado. Antônio havia recuperado a consciência 1 hora depois de mim, e quando o detetive explicou a situação, ele entregou seu telefone sem hesitar. Aqui está tudo, ele disse com uma voz fraca, mas firme. 20 anos de mentiras, e a verdade sobre o que aconteceu hoje. Enquanto os técnicos da polícia analisavam a gravação, Pedro e Laura permaneceram na sala de espera, interpretando seu papel como membros da família devastados para outros visitantes do hospital. Eles não tinham ideia de que sua atuação cuidadosa estava prestes a terminar para sempre. A gravação é clara, o detetive anunciou depois de 1 hora. Temos confissões explícitas sobre o assassinato de Eduardo,
admissões sobre roubar dinheiro e evidências diretas de tentativa de assassinato premeditada contra vocês dois. É mais do que suficiente para prendê-los. Mas vocês vão prendê-los aqui? Perguntei, preocupada com nossa segurança. Se eles perceberem que estamos vivos e falando... O detetive assentiu, entendendo minha preocupação. Já temos policiais em posição. Assim que tivermos o mandado de prisão assinado, os levaremos. Enquanto isso, vocês dois estão sob proteção policial. A ironia da situação não me escapou. Pedro e Laura estavam lá embaixo, provavelmente conversando com parentes de outros pacientes, recebendo condolências pelas nossas mortes, planejando como lidar com nosso funeral e herança. Não tinham ideia de que nos quartos do andar de cima do hospital estávamos desmantelando seu mundo de mentiras cuidadosamente construído. Há mais alguma coisa? O detetive disse, puxando uma pasta de documentos. Depois de ouvir sua história, investigamos as finanças do seu filho. Ele não está apenas falido, como a senhora suspeitava, mas também deve dinheiro a algumas pessoas muito perigosas, agiotas que não aceitam desculpas. Meu sangue gelou. Quer dizer que não éramos apenas inconvenientes para ele? O detetive confirmou com um gesto sério. Vocês eram a única salvação dele. Com a herança de vocês, ele poderia pagar suas dívidas e recomeçar. Sem vocês, ele provavelmente estaria morto em algumas semanas. Essa revelação adicionou uma nova dimensão à traição. Pedro não nos via apenas como obstáculos. Nos via como sua salvação financeira. Nossa morte não era apenas conveniente para ele. Era absolutamente necessária para sua sobrevivência. E o que vai acontecer com nossos netos? Perguntei, sentindo uma nova onda de dor ao pensar nos filhos inocentes de Pedro e Laura. Os serviços sociais vão assumir a custódia temporária deles, o detetive respondeu gentilmente. Mas pelo que entendo, a senhora poderia solicitar a guarda assim que se recuperar dos seus ferimentos. A ideia de criar os filhos dos nossos próprios assassinos era avassaladora, mas também era a única maneira de garantir que algo de bom viria deste pesadelo. Aquelas crianças eram inocentes e mereciam a chance de crescer em um lar onde o amor era real, não fingido. É hora, o detetive anunciou quando um policial entrou na sala com papéis em mãos. Os mandados estão assinados. Vamos prendê-los agora. Da janela do meu quarto, que dava para o estacionamento do hospital, pude ver policiais se posicionando discretamente. O momento que eu esperava há 20 anos finalmente havia chegado. Pedro e Laura, ouvi a voz firme do policial encarregado. Vocês estão presos pelo assassinato de Eduardo e pela tentativa de assassinato de Carolina e Antônio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então a voz histérica de Laura. Do que você está falando? Nós somos as vítimas aqui. Nossos sogros morreram em um acidente. Senhora, o policial respondeu calmamente. Seus sogros estão vivos e forneceram evidências completas dos seus crimes. Houve um momento de silêncio absoluto, seguido por um grito de desespero de Pedro. Isso é impossível. Nós os vimos morrer. Eles estavam mortos. A confissão involuntária dele foi capturada pelos gravadores da polícia, adicionando mais uma peça de evidência ao caso. Pelo rádio, ouvi Laura começar a culpar Pedro. Foi tudo ideia dele. Eu não queria fazer nada disso. Ele me forçou. E Pedro, em desespero, gritou. Foi você quem sugeriu o penhasco. Você planejou tudo isso. Em questão de minutos, a aliança que tinha durado por anos desmoronou enquanto cada um tentava salvar sua própria pele. O detetive Ribeiro retornou ao meu quarto 1 hora depois, com uma expressão de satisfação misturada com tristeza. Eles estão presos e a caminho da delegacia, informou. Ambos estão tentando culpar um ao outro, o que só fortalece o nosso caso, mas há algo mais que preciso lhe dizer. O que mais? Perguntei, embora não tivesse certeza se meu coração aguentava mais revelações. Durante a prisão, encontramos isto na mochila do seu filho, disse, mostrando-me um pequeno gravador digital.
Aparentemente, ele vinha gravando as conversas com a senhora e seu marido nas últimas semanas, provavelmente procurando por evidências de que vocês suspeitavam de algo. Meu sangue gelou. O que isso significa? O detetive suspirou. Isso significa que ele sabia que vocês estavam começando a descobrir a verdade. A viagem para a cachoeira não foi uma decisão espontânea. Foi uma resposta direta às suspeitas de vocês. Em uma das gravações, pode-se ouvir claramente Laura dizendo a ele: "Temos que agir rápido antes que eles vão para a polícia." A profundidade do planejamento e a frieza do cálculo me tiraram o fôlego. Eles não tinham apenas planejado nos matar. Tinham monitorado nossas conversas, avaliando o nível de perigo que representávamos para eles. Éramos ratos em um labirinto, e eles eram os cientistas observando cada um dos nossos movimentos. Há mais uma coisa, o detetive continuou, que descobrimos na investigação das finanças dele. Seu filho não apenas devia dinheiro a agiotas perigosos, mas também havia falsificado a sua assinatura em vários documentos, tentando acessar suas contas bancárias. Se vocês tivessem morrido naquela cachoeira, ele teria tido acesso imediato a todos os seus recursos. Cada nova revelação era como outra facada. Meu próprio filho não apenas tinha planejado me assassinar, ele vinha me roubando ativamente, falsificando minha assinatura e violando cada princípio de confiança familiar que eu tinha tentado incutir nele. Quanto dinheiro ele roubou no total? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber. Cerca de R$ 45 mil nos últimos 5 anos, o detetive respondeu. Pequenas quantias que ele pensou que a senhora não notaria, mas que, quando somadas, totalizam uma quantia significativa. O dinheiro que Antônio e eu havíamos economizado ao longo de décadas de trabalho duro, centavo por centavo, tinha sido o financiamento da vida de luxo do nosso filho enquanto ele planejava nosso assassinato. Os dias seguintes no hospital foram um turbilhão de entrevistas com a polícia, visitas de advogados e ligações da mídia que havia se interessado pela história. A imprensa local intitulou o caso como a traição familiar mais chocante da década, e repórteres de todo o país queriam ouvir nossa versão dos eventos. Minha irmã Júlia chegou da cidade vizinha chorando e me abraçando como se não me visse há décadas. Carolina, repetiu várias vezes. Eu sempre soube que havia algo estranho sobre Pedro depois da morte de Eduardo, mas nunca imaginei que ele fosse capaz disso. As palavras dela me confortaram porque confirmaram que meus instintos maternos não tinham sido completamente cegos. E as crianças? Perguntei sobre meus netos que agora estavam sob custódia temporária dos serviços sociais. Visitei-os ontem, Júlia respondeu tristemente. Estão confusos, perguntando por que os pais não podem voltar para casa. São jovens demais para entender o que realmente aconteceu. O advogado que contratamos, o Sr. Marcos, o mesmo que havia preparado nosso testamento, veio nos visitar com notícias sobre o processo legal. O caso é sólido, assegurou. Com as gravações, as confissões durante a prisão e todas as evidências financeiras, é quase impossível que escapem de condenações significativas. Mas então ele acrescentou algo que me gelou até os ossos. No entanto, eles estão tentando negociar uma confissão de culpa menor, alegando que foi um crime passional, não premeditado. Um crime passional? Exclamei indignada. Eles planejaram isso por semanas, compraram equipamento especial e escolheram o lugar perfeito. O Sr. Marcos assentiu gravemente. Eu sei, e temos evidências de premeditação, mas os advogados deles vão argumentar que foi uma decisão desesperada tomada sob extrema pressão financeira. A ideia de que eles poderiam receber sentenças reduzidas por seus crimes me encheu de fúria. Eles haviam assassinado Eduardo, haviam tentado nos assassinar, haviam roubado nosso dinheiro por anos e agora queriam se apresentar como vítimas das circunstâncias. O que podemos fazer para garantir que recebam o que merecem? Perguntei. Testemunhar. O Sr. Marcos respondeu simplesmente.
Seu testemunho, combinado com todas as evidências, será crucial para que o júri entenda a verdadeira natureza desses crimes. Mas devo avisá-la, será emocionalmente devastador enfrentar seu filho no tribunal. Ele estava certo. A ideia de olhar Pedro nos olhos durante o julgamento, de ouvir os advogados dele tentando justificar o injustificável, de reviver publicamente cada momento deste pesadelo, era avassaladora. Mas era o que eu tinha que fazer, por Eduardo, por nós e por meus netos, que mereciam saber a verdade sobre seus pais. 3 semanas após a prisão, Antônio e eu finalmente pudemos ir para casa. Nossos ferimentos tinham se curado o suficiente para nos permitir nos movimentarmos, embora ele ainda precisasse de muletas e eu estivesse com o braço em uma tipóia. A casa parecia estranha, como o cenário de uma peça, depois que todos os atores tinham ido embora. Tudo estava exatamente como tínhamos deixado no dia do nosso passeio em família. Os pratos do café da manhã ainda estavam na pia. A cama estava desarrumada. As flores que Pedro tinha me trazido naquela semana ainda estavam na mesa da cozinha, agora murchas e mortas. Era como se o tempo tivesse parado no momento em que nossas vidas normais terminaram para sempre. Você acha que seremos felizes de novo? Perguntei a Antônio naquela primeira noite de volta, enquanto estávamos deitados em nossa cama familiar. Ele me abraçou com seu braço não ferido e suspirou profundamente. Não sei, Carolina, disse. Mas estamos vivos, temos a verdade do nosso lado e pela primeira vez em 20 anos não temos que viver com segredos. O julgamento começou 6 meses depois. No dia em que tive que testemunhar, olhei Pedro diretamente nos olhos pela primeira vez desde a prisão. Não vi remorso, nem dor. Não vi o filho que eu tinha criado. Vi um estranho frio e calculista que tinha se disfarçado como meu filho por décadas. Quando terminei meu testemunho, depois de recontar cada detalhe horrível da nossa experiência, me dirigi a ele diretamente do banco das testemunhas. Pedro, não sei quem você é, mas você não é mais meu filho. Meu filho morreu na noite em que você matou Eduardo, e o que tem vivido no lugar dele por 20 anos é um monstro que eu, sem saber, ajudei a criar. O júri deliberou por 3 dias antes de encontrar Pedro culpado de assassinato em 1º grau pela morte de Eduardo e tentativa de assassinato em 1º grau pelo que ele fez conosco. Laura recebeu a mesma condenação como cúmplice. Ambos foram sentenciados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Agora, 1 ano depois, Antônio e eu começamos o processo de adoção formal dos nossos netos. Eles são crianças lindas e inocentes que merecem a chance de crescer sabendo o que é o amor de verdade, não o amor manipulador e tóxico que receberam de seus pais biológicos. A cada noite, quando os coloco para dormir, conto-lhes sobre o tio Eduardo, o irmão que nunca conheceram. Falo sobre a bondade dele, a honestidade, os sonhos que tinha para o futuro. Falo sobre a importância da verdade, mesmo quando dói. Sobre como as mentiras, por menores que sejam, podem crescer até consumir vidas inteiras. Antônio finalmente encontrou paz depois de 2 décadas carregando o peso do segredo. Ele ainda tem pesadelos, acorda no meio da noite chorando e pedindo perdão a Eduardo. Eu o abraço e digo que está tudo bem agora, que não há mais mentiras entre nós. Minha irmã Júlia e seu marido estão sempre por perto, ajudando com as crianças e nos lembrando de que ainda temos uma família, mesmo que não seja a que imaginávamos ter. Às vezes, quando estou sozinha, olho para as antigas fotos de família. Eduardo sorridente, Pedro ao seu lado, ambos tão jovens, tão cheios de possibilidades. Pergunto-me em que ponto tudo deu errado. Em que momento o ressentimento de Pedro se transformou em algo tão sombrio e tóxico que o levou a matar o próprio irmão? Se havia algo que eu poderia ter feito diferente, se eu poderia ter visto os sinais antes que fosse tarde demais. Mas então, me lembro das palavras que a terapeuta me disse. Não podemos mudar o passado, apenas como respondemos a ele.
E eu escolho responder com verdade, com amor pelos meus netos, com gratidão por ter sobrevivido para contar esta história. Ontem, visitamos o túmulo de Eduardo pela primeira vez em anos. Levamos os netos conosco, e embora eles não entendessem completamente o que significava, ajudaram a colocar flores na lápide. Contei a eles que o tio Eduardo estava olhando por eles lá de cima, garantindo que crescessem em um lar cheio de amor e honestidade. Enquanto estávamos lá, um vento suave passou por entre as árvores, e por um momento senti como se Eduardo finalmente tivesse encontrado paz. Como se ele soubesse que, depois de 2 décadas, a verdade finalmente veio à tona. Que aqueles que o traíram foram finalmente levados à justiça. Nosso caminho para a cura será longo. Há dias em que a dor da traição é tão forte que mal consigo levantar da cama. Há noites em que acordo gritando, revivendo aqueles momentos terríveis no penhasco. Mas há também momentos de luz. O riso das crianças enchendo novamente nossa casa. O toque reconfortante da mão de Antônio na minha. A certeza de que, por mais quebrada que nossa família esteja, ainda temos uns aos outros. Esta é a lição que aprendi da maneira mais dura possível. Às vezes, aqueles que nos causam os ferimentos mais profundos são os que juraram nos amar. Às vezes, o sangue não é mais grosso que a água. Às vezes, a família que escolhemos, os amigos, os vizinhos que nos apoiaram durante o julgamento, a enfermeira Marina que acreditou em mim quando eu mal podia falar, é mais leal do que aquela em que nascemos. Mas também aprendi que mesmo nas trevas mais profundas, há sempre um caminho para a luz. Que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um jeito de vir à tona. E que o amor, o verdadeiro amor, não aquela falsificação tóxica que Pedro e Laura fingiam sentir, é a única coisa que pode nos salvar no final. Ontem à noite, enquanto observava Antônio brincando com as crianças na sala de estar, percebi algo importante. Eles nunca conhecerão o terror que vivemos naquele penhasco. Nunca saberão como é ser traído tão profundamente por alguém que você ama. E isso talvez seja a maior vitória de todas. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.